Muito bem, voltamos à nossa pauta. São 16 horas, alguns minutinhos, e que rufem os tambores, porque nós teremos agora o prazer de ouvir os primeiros votos do conselheiro Iagro, que já foi subsecretário de fiscalização da Receita Federal, e traz a sua presença para nos honrar com a sua participação aqui nesse colegiado. Então, por falta de um processo que ele relatar, tem 3 ou 4 em seguida aí, então vamos lá. São os itens 67, 68, 67 e 68, por enquanto, 67 e 68. Trocou, então? Eu achei que era 56. 67, então? Pera um pouquinho só, Iago, eu vi antes aqui. Só um minutinho que eu passei pela pauta. Tem razão, são os itens... que eu mudei. Isso mesmo, que eu fui ver o resultado para o Marco Antônio. O item 56, o 57, o 58 e o 59. São 4 processos na sequência, pode fazer todos eles, Iago. Tá ok, então. Vamos lá, vou começar com o 56, então. Esse processo aqui, ele trata da exclusão do Simples Nacional, tá? A referida exclusão, então, se deu com fundamento no artigo 17, inciso 5º da Lei 123, né, que é em razão da existência de débitos exigíveis, né? Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo ele informa que os débitos que motivaram a exclusão estavam com parcelamento na Lei 12.996, né? E que, em razão do pagamento das parcelas mínimas, né, até a consolidação, ele foi surpreendido em 22 de 2018, né, 4 anos depois, né, com a exclusão da empresa do Simples Nacional pelo fato de existirem parcelas com saldo devedor. Está tendo uma microfone aberto. Acho que é seu, Pagano. Fecha o seu. O Pagano está fechado. Só eu que estou aberto. Acho que foi... Então tá. Pode continuar. Tá. Ele pugnou que o parcelamento foi objeto de revisão, correção na data do pagamento de uma das guias de pagamento no processo administrativo número tal, e que, enquanto não se procedia à consolidação, deveria a empresa continuar recolhendo os valores. Alega que, enquanto tramitava o pedido de revisão e se processava a consolidação definitiva, seria plenamente admissível, né, a existência de eventual diferença nos recolhimentos das parcelas, até porque, por orientação da Fazenda, o valor era informado pelo contribuinte. Afirma que, se há diferença, essa não é capaz de invalidar o parcelamento e alterar a situação de regularidade da empresa. Informou com base em documentos que apenas em 19 de fevereiro de 2018, a RFD consolidou o parcelamento e, por sua razão, o contribuinte não pode ser penalizado por eventual recolhimento menor. A DRJ negou provimento a manifestação de conformidade, né, em razão de que os débitos estavam com a exigibilidade suspensa, todavia havia prestações devedoras ou parcialmente devedoras a serem regularizadas. Esse aqui é o ponto nodal do processo. A DRJ e a unidade de origem eles negaram o provimento porque havia parcelas do parcelamento em atraso, mas o parcelamento não havia sido rescindido. Em recurso voluntário, né, o contribuinte repisa os argumentos da manifestação, em especial de que o parcelamento destinado a regularizar os débitos que motivaram a exclusão não havia sido rescindido, e por essa razão se aplicaria a hipótese 151 do CTN. Que o parcelamento foi objeto de revisão, onde a consolidação do parcelamento dependia exclusivamente da RFB, fato que ocorreu apenas em 2018, ou seja, 2 anos após o protocolo do pedido de revisão. Defende, portanto, que o contribuinte não pode ser penalizado pela tardia consolidação. Informa, por fim, que o parcelamento concedido está ativo e consolidado com seus pagamentos regulares, conforme extrato juntado à peça recursal. Esse é o relatório. Conhecimento. O sujeito passivo, então, foi o recurso cientificado em 12 de novembro, e ele apresentou recurso voluntário em 4 de dezembro de 2018, é, portanto, tempestivo, né, e atende os demais pressupostos dele ser conhecido. Bom, o mérito, né, eu não vou aqui citar os dispositivos legais, mas a decisão de primeira instância, o ponto importante é que ela fala que é bem verdade que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, porém, esse só foi consolidado em 19 de fevereiro de 2018, data posterior ao limite da regularização dos débitos, ou seja, a DRJ estava imputando ao contribuinte essa responsabilidade. O ponto, então, a questão que se impõe é, os débitos estavam ou não com considerados suspensa nos termos do artigo 151.6 do CTN. A recorrente informa que aderiu ao parcelamento instituído pela 12.996, que reabriu o parcelamento previsto na Lei 11.941 de 2009, que, por sua vez, permitiu, inclusive, o reparcelamento do refis, aqueles refis do refis do refis, né? Fato notório e confirmado nos autos que a RFB
levou alguns anos para viabilizar a consolidação dos reparcelamentos de outros reparcelamentos, fato que envolvia volume considerável de informações, imputação de pagamentos durante as respectivas vigências, identificação dos saldos, imputação de pagamentos e até consolidação, e, por fim, a consolidação das dívidas para pagamento em prestação. A Lei 11.941 prevê essa hipótese de rescisão do parcelamento, após a manutenção em aberto de 3 parcelas, implicará, após comunicação ao sujeito passivo, a imediata rescisão do parcelamento. Não consta nos autos a rescisão do parcelamento, pelo contrário, conforme exceto destacado na decisão de primeira instância, ele foi consolidado em 2018, ou seja, quando da ciência do ADE de exclusão, em 18 de setembro de 2017, ou quando do prazo limite para regularização, em 18 de 10 de 2017, o parcelamento encontrava-se válido conforme extrato de consulta das folhas 31 e 32. Estando o parcelamento válido, isto é, não rescindido, conforme dispõe o artigo 1º, parágrafo 9º da Lei 11.941, a situação se subsume à hipótese de suspensão do 151 do CTN. O fato de o contribuinte estar com 2 parcelas não liquidadas integralmente, como aponta o extrato de situação das parcelas, folha 33, emitido em 7 de 11 de 2007, isto é, após o prazo de regularização previsto no ADE, indica que na data limite para a regularização dos débitos, o parcelamento estava em situação ativa. Em resumo, ainda que existisse hipótese para a rescisão do parcelamento, o que se aventa apenas para fins de argumentação, nos termos do artigo 1º, parágrafo 9 da 11.941, ela deveria ser precedida de comunicação ao sujeito passivo. Nem a comunicação para a regularização, nem a rescisão ocorreu. Ambos atos de responsabilidade da administração tributária. Logo, assiste razão a recorrente, pois na data limite para a regularização dos débitos que motivaram a ADE, os mesmos se encontravam com exigibilidade suspensa. Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para o sujeito passivo e tornar sem efeito a ADE de exclusão do Simples Nacional. Esse é, senhor presidente, meu primeiro voto nesta distinta turma. Meus parabéns, e vamos ouvir a posição dos conselheiros. Marco, quer comentar alguma coisa? A gente já discutiu essa matéria aí há uns 3, 4 meses, até com o Wilson na turma, E até foi suscitada essa dúvida aí, que se o débito entraria exigibilidade suspensa só depois de rescindido o parcelamento ou não. Eu até estava procurando aqui o julgado nosso da turma, não me lembro quem foi o relator aí. A gente já discutiu essa matéria aí. E realmente é uma matéria muito sui generis, Eu vou dar uma pensada aqui, enquanto os colegas comentam. Evandro? Eu acho que esse processo aí foi para diligência, Marco. Eu acho que foi diligência. Eu refleti sobre isso também. Veja bem, se o contribuinte se for uma exclusão, ele tem 30 dias para se regularizar. Se naqueles 30 dias ali ele fez um parcelamento, a exigibilidade está suspensa. Se pagou depois, não vem ao caso. Se ele deixou de pagar depois... Exatamente isso. Eu acho que não vem ao caso. É que naquele período ali, naqueles 30 dias ali, estava com a exigibilidade suspensa? Estava. Mas você vai dizer, mas o contribuinte fez isso só para permanecer no Simples. Fez, a lei permite. A lei permite. É claro que se no ano seguinte aquilo ali vai estar em cobrança, e no ano seguinte ele não vai poder permanecer, entendeu? Claro, ele não consegue ir muito longe com isso. Estou de acordo, Sérgio. Evandro, é só uma questãozinha de fato aqui. Aqui é um pouquinho diferente. Ele já tinha o parcelamento, Uhum. E a exclusão foi feita, fizeram um ato de exclusão porque ele tinha 2 parcelas, umas parcelas em atraso, só que não rescindiram o parcelamento. Mas essa exclusão foi o quê? A posteriori, o prazo para ele optar pelo Simples, para ele regularizar? A exclusão... Eu tenho que olhar o prazo para ele regularizar. O prazo para ele regularizar, ele tinha parcelamento vigente. Não estava excluído. Ele tinha parcelas em atraso, mas não foi excluído. Tá. No prazo vigente ele já tinha parcelas em atraso. Ele tinha, porque ele estava naquela fase, Evandro, não sei se tu lembra, que é quando tem esses refis, o contribuinte ele fica pagando uma parcela mínima até que seja consolidado todo o débito. Consolidar.
Ah, sim, mas ele estava pagando, não estava ali? Tava. Algumas ele pagou com um valor a menor, porque houve aquela consolidação retroativa que ele tinha que pagar depois, né? Só que ele não... Para mim, a questão fundamental é o seguinte, né? Ele tinha um parcelamento ativo, o parcelamento, enquanto não rescindido, suspende a exigibilidade do crédito tributário. E se ele tinha um parcelamento Sim. estava suspensa a exigibilidade. Tá suspensa. Sim. Agora, a minha curiosidade, agora é só uma curiosidade. Que diabo ele foi excluído se o parcelamento estava ativo? Porque verificaram que depois realmente verificaram que estava devendo, excluído por esse motivo. Mas naquele momento lá, estava com a exigibilidade suspensa. Eu entendo isso. Mas eu só não entendo isso, tipo assim... Você está imaginando, então, uma questão... É que está imaginando, é que foi feito depois, né? Não, Júnior, é porque ele tem que ir pagando. Não tem consolidação é de depois. Então, ele tem que ir pagando a parcela. E muitas vezes ele deixa de pagar uma dessas parcelas, mas por enquanto ele não é excluído. Quando é feita a consolidação, eles olham, deixou de pagar a parcela, eles vão excluir ele, entendeu? Mas aí, quando ele fala deixou de pagar a parcela, ele tem um prazo para pagar essa parcela? Só curiosidade. Ele pode purgar. Ele tem uma comunicação... Pode, né? Pode purgar. E nem isso aconteceu no processo. Então. O artigo 1º da 11.941 prevê isso. Perfeito. O CTN fala... O Marco está falando. Artigo 5, o que o CDL fala, Iago? Colocou no teu voto? Não? 151. 151, né? Oi? 151. Sim, ele fala suspende a exigibilidade, o parcelamento... Parcelamento suspende. Aqui, ó. Só fala parcelamento. Parcelamento suspende, precisa ver se ele estava ativo ou não. O parcelamento. Suspende a exigibilidade do parcelamento, né? É o inciso 6, aí foi incluído pela Lei Complementar 104, né, 2001. Só que a Receita disse que estava rescindido, é isso que o Iago está dizendo. Não. Ele disse que a Receita entendeu. Ela não rescindiu, a Receita não rescindiu. Ele não está pagando as parcelas. A Receita não rescindiu, por que ele foi excluído? Porque as parcelas estavam em atraso. Cobra. Mas não fizeram a rescisão. Cobra, mas o seu parcelamento está ativo, ele está com a exigibilidade suspensa. É esse o ponto, exatamente. Aí o que o Evandro falou, mas depois cobra, executa. Depois, inclusive, ele colocou em dia o parcelamento. Naquele momento, existia o 151 está lá, um dos incisos aí, parcelamento feito, está valendo o parcelamento, estou devendo o parcelamento, mas o parcelamento está feito, a exigibilidade está suspensa ou não? Está suspensa. É isso aí. Eu não tenho dúvida. Podemos votar. O parcelamento ele é um ato de acordo entre os dois, né? Então, é um contrato, digamos assim, né? Então, tem que ser para ser rompido, tem que atender critérios. O que não está pago é as parcelas do parcelamento, mas os débitos continuam sobre a égide da proteção da exigibilidade. Eu acho que está tranquilo também. Essa constatação jurídica mesmo. Analisa o seguinte, Marco, dentro de um... Já pensei, já refleti. Mal comparando, você tem há um empréstimo no banco, você vai lá e faz um parcelamento do seu débito no banco. Tem duas parcelas que você pode pagar, mas o parcelamento continua valendo lá, até o banco recebe aquele parcelamento. É a mesma coisa, né? Acho que não tem dúvida. Pagando. Eu acompanho o relator. Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, unânime, dado provimento para cancelar a exclusão do contribuinte do regime. Continuando, o item seguinte pode ir água do item 57, né? Deixa eu só abrir aqui. O 57, Enila. Enila Indústria e Comércio. Então, todos na base, tá? Esse aqui é um ato ADE também, de exclusão, mesma fundamentação em razão de existência de débitos perante a Fazenda Nacional. Né? O contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade, né, com alegação de que efetuou a regulação dos débitos dentro do prazo legal. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por entender que, embora a quase totalidade dos débitos que motivaram a exclusão tivessem sido regularizados, não foi apresentado o pagamento de um dos débitos. A decisão em recurso voluntário, folha 58, a recorrente informa que efetuou o recolhimento do DARF de multa DAS, né, 05984, que era o único pagamento, né, e que requer a continuação no Simples Nacional
a partir de 1º de janeiro de 2015, né? Foi a data da exclusão. O contribuinte foi cientificado a decisão de primeira instância em 30/11, conforme aviso de recebimento, e apresentou recurso voluntário em 28/12, né? Conforme o termo de análise juntário, então, de forma tempestiva, e por preencher os demais requisitos, né? Dele toma o conhecimento. O ponto que demanda análise em grau de recurso voluntário é se os débitos que motivaram a exclusão do simples foram liquidados tempestivamente. Conforme documentos acostados nos autos, folha 25, são os seguintes débitos que motivaram a exclusão. Multa por atraso da ZN, né, R$200, débitos inscritos em dívida ativa, 38 mil, débitos simples nacional, 62 mil, relativos a períodos de apuração de janeiro de 2013 a março de 2014. Conforme consignada a decisão de primeira instância, o indeferimento da manifestação se deu exclusivamente pelo não pagamento do débito relativo à multa por atraso de entrega da declaração, ou seja, essa de R$200. Né? O contribuinte, conforme única manifestação na peça recursal, juntou o comprovante de pagamento da multa, item A, efetuada em 22 de dezembro de 2017, folha 59. Isto é, fora do prazo de 30 dias de ciência do ADE, que ocorreu em 26/9 de 2014, 3 anos antes. A lei complementar, então, que é a permanência do Simples Nacional, né, para os detentores de débitos exigíveis, né, e a mesma lei, no seu artigo 31, parágrafo 2º, permite a purgação da mora desde que efetuada até 30 dias da ciência. Assim, embora o contribuinte tenha regularizado parcela significativa dos débitos que motivaram a exclusão, não o fez em sua totalidade. Como não compete ao julgador administrativo afastar o texto legal vigente, conforme a inteligência da súmula CARF número 2, não resta outra alternativa senão considerar como correta a exclusão efetuada. Nesse sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse aqui é bem simples, assim, chega a dar pena, porque o contribuinte ele liquidou a maior parte dos débitos e ficou só esse débito de menor valor aqui, em aberto. Está sem... De quanto é o valor? Marco. R$200. Mas mesmo assim, o que ele pagou a destempo, né? Então... Sim, para mesmo. Então, a lei de não pagar a destempo ainda não pagou integralmente. Então, acho que é o problema, né? Infelizmente. Acompanhe o relator. Pagano. Ele, na verdade, esse caso ele pagou, né? Não, Fora do prazo, não pagou. Não pagou 3 anos depois, pagando. Mas ele pagou só, não pagou tudo. Não pagou tudo. A multa que faltava, que era a parte menor que faltava, ele pagou em 3 anos depois. 3 anos e 3 meses depois. Entendi, mas não pagou tudo. Pagou tudo. Pagou tudo. Pagou tudo? Tá bom. Então abre divergência para... Essa é a sua posição, tá certo. Divergente. Evandro. Com o relator. Júnior. Com o relator. Paula. Com o relator. Eu só queria... Esse caso é simples, mas, Leonardo, eu queria só fazer uma colocação na posição. Mesmo se ele não tivesse pago, como você entende que existe a suspensão dos prazos, né, durante o processo, mesmo agora em sede de recurso, ele ainda teria tempo para pagar. Então, é difícil verificar aí se realmente o contribuinte tem razão ou não nessa linha de argumentação. Porque só porque você está vendo, ele pagou, não pagou, mas em tese, na sua linha, mesmo que ele não pague, até a decisão desse recurso, ele teria para fazer o recolhimento. Desculpa, Júnior. Eu posso falar pelo Pagano. Eu acho que a posição do Pagano não é bem essa, que tem uma suspensão de exigibilidade. A posição do Pagano é o seguinte, que naquele prazo que estiver transcorrendo ainda aí, até a decisão, até o contribuinte passar os 30 dias, se ele pagar depois, ainda está valendo. Ele não está dizendo de suspensão de exigibilidade por recurso voluntário. Não é isso, Pagano? É isso aí, Psicone. É exatamente isso. É isso. Júnior, quer falar? Microfone, bem. Cicone, deixa eu só ver um voto que eu fiz aqui para fevereiro, só para ver se eu não votar. E aí eu vou esclarecer algumas coisas de fato com o Iago. É rápido aqui. Não tem problema. Acho que não, Júnior, não incide no caso daquele da IDELI, da Câmara Superior. Não, uma é
É opção. Esse é... Ah, tá. Esse é a exclusão. É. Ok. Você vai com o relator? Paula? Sim, com o relator. Luciano? Acompanho o relator. Também, então, por maioria, vencido o conselheiro Pagano, negado o provimento e mantida a exclusão do Simples Nacional. Item 58, ainda da relatoria do conselheiro Iagro, Escola Castelo Educação Infantil. Ok. Bom, essa também a exclusão do Simples, né? O Simples Nacional, com efeitos a partir de janeiro de 2018. A referida exclusão se deu com fundamento também com débitos exigíveis disponíveis para consulta no sistema de vedação e exclusão do Simples, né? Folhas 23133. Manifestação de conformidade, o sujeito passivo informou que o débito Simples Nacional foi pago, que recolheu a diferença do débito previdenciário de competência 2 de fevereiro de 2017 na RFB e na PGFN. Foi gerada guia para pagamento das multas relativas a declarações não entregues ou entregues em atraso, com vencimento em 31 de 10 de 2017. Que aguarda inclusão no Programa Especial de Regulação Tributária PERT até 31 de 2017 para regularização dos débitos não previdenciários inscritos em dívida ativa da União. A RJ negou o provimento à manifestação de conformidade em razão de que o contribuinte não regularizou os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional, folhas 137 e 141. Essa decisão não está sujeita à ementa. Em recurso voluntário, né, o contribuinte faz considerações sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade do ADE de exclusão, em especial porque a Fazenda Pública já possui elementos para a cobrança das dívidas tributárias e que a exclusão ofende os princípios constitucionais da proporcionalidade, do livre exercício da atividade econômica. Alega ainda que o Supremo Tribunal Federal decidiu não ser cabível a aplicação de sanções administrativas para cobrança de tributo. Ou seja, ele abandonou praticamente todos os argumentos da impugnação que ele havia trazido, né? O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos processuais, por isso deve ser conhecido. Quanto ao mérito, a recorrente em nenhum momento afasta contra a motivação que resultou na expedição da ADE da exclusão, isto é, a existência de débitos exigíveis. Funda sua argumentação em ilegalidades e inconstitucionalidades, em especial porque a Fazenda Pública já possui elementos para a cobrança das dívidas tributárias e que a exclusão ofende os princípios constitucionais da proporcionalidade e do livre exercício da atividade econômica. Sobre esse argumento, ilegalidade e afronta aos princípios constitucionais, em face da aplicação da lei vigente, no caso, a Lei Complementar 123 de 2006, ressalta-se que não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei sob argumento de constitucionalidade ou de ilegalidade, consoante estabelece o artigo 23A do Decreto 62.35/72. Na mesma linha, a súmula CARF número 2. Por fim, registre-se, ao contrário do alegado pela recorrente, que o Supremo Tribunal Federal considerou como constitucional a exigência de regularidade fiscal para ingresso no Simples Nacional. Recursos extraordinário 527.543-RS. Retomando-se ao mérito, a exclusão do Simples Nacional decorreu da existência de débitos com exigibilidade não suspensa, conforme a DE, cuja ciência deu-se em 13 de setembro de 2017. Conforme consignado a decisão de primeira instância, os débitos não foram regularizados no prazo de 30 dias a contar da ciência da exclusão, isto é, até 13 de 10 de 2017. Pelo contrário, conforme o extrato de dívidas, os débitos que motivaram a expedição da DE não foram regularizados. A motivação legal para a exclusão, né, está no artigo 17, e o prazo para a regularização dos débitos que, porventura, impedem a opção se encerra na data de opção, isto é, no mês de janeiro do respectivo ano calendário, conforme preceitua o artigo 76 da então resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94/2011. Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo. Bom, pessoal, eu vi só uns errinhos aqui de concordância aqui, presente, que eu vou acertar depois. alguém quer se manifestar? Não? Marco. Acompanhe. Um eco no meu som. Eu vou sair e voltar. No meu também deu eco. Tá para todo mundo, Ciclone. Acho que o eco foi do Marco, Marco? Fecha o microfone, Marco, vamos ver.
Já Pagano, fechou. Meu microfone está fechado. Tá, o Evandro falador? O meu microfone já estava fechado, estava gerando eco aí. Então tá bom, vamos ver, repetindo, então, Marco, só confirmando que deu eco. Acompanhe. Pagano? Acompanho. Evandro? Acompanho. Júnior? Com o relator. Paula? O relator. Luciano? Acompanho o relator, presidente. Também unanimidade, negado o provimento, mantida a exclusão. Seguindo, ainda na relatoria do conselheiro Iágaro, próximo item é 58, né? Vamos lá, Iágaro. Desculpa, é o item 59, fábrica de imóveis, Moura. Vamos? Você não está sendo ouvido, Iágaro. Perdão, presidente. Agora Bom, sim. seguindo, a exclusão do Simples Nacional, lá no calendário 2018, em razão da irregularidade no recolhimento do parcelamento especial do PAEX, conforme termo de deferimento de opção e extrato de acesso ao domicílio tributário eletrônico BTR, que consigna a ciência em 16 de fevereiro de 2018, conforme documentação anexa à marcação de conformidade, com efeitos a partir de 1º de 2018. Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo informa que solicitou o parcelamento dos débitos com base na Lei 12.996, mas que, em decorrência de grave crise financeira, incorreu em atraso das parcelas, que resultou na exclusão do referido parcelamento. Informou que os valores devidos foram quitados e que ingressou na Justiça para que fosse readmitida no PAEX. Alegou que o termo de indeferimento não discriminou os débitos mencionados, fato que dificultou a defesa do contribuinte. Requer, por essa razão, a nulidade desse ato administrativo e, alternativamente, seja reconhecida a inexistência dos débitos junto ao PAEX e deferida a opção por Simples Nacional. Preliminarmente, ao termo de deferimento de opção Simples Nacional, objeto desse processo, o sujeito passivo havia sido excluído do Simples Nacional, ADE, tal, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, cuja manifestação de conformidade não foi recebida por ser intempestivo. Em decorrência dessa exclusão, a hora recorrente ingressou em juízo, onde foi proferida a decisão interlocutória, concedendo tutela antecipada nos autos do processo judicial número tal, da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, para sua reinclusão no parcelamento da Lei 12.996, fato que resultaria no deferimento à opção Simples Nacional. Antes de proferir a decisão da RJ, relativa à manifestação de conformidade quanto ao deferimento da opção para o ano de 2018, foi proferida a sentença pelo juiz de primeiro grau nos seguintes termos. Ante o exposto, confirma a tutela de urgência e põe o fim à fase cognitiva do procedimento comum, com resolução do mérito, julgando procedentes dos pedidos vinculados para o fim de condenar a ré a reincluir a autora no parcelamento previsto da 12.996, permitindo a permanência da empresa autora no Simples Nacional, ressalvado o motivo alheio ao presente feito nos termos da fundamentação. A DRJ, diante do ingresso da ação judicial para anular o anterior ato de exclusão, entendeu que ser convalidada a sentença, restaria prejudicada a análise do deferimento da solicitação de opção do Simples Nacional requerida pela empresa em 23 de junho de 2018 para o ano calendário de 2018. Não obstante, a DRJ optou por proferir decisão na hipótese em que a sentença proferida em primeira instância fosse reformada pelo TRF da 4ª Região, fato que restabeleceria o interesse processual na manifestação de inconformidade quanto ao termo de deferimento da opção. É um pouquinho complexo esse negócio aqui. Diante dessas premissas fáticas, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade em razão de que as parcelas em atrasos ou recolhidas a menor deveriam ter sido quitadas até o prazo final, 31 de janeiro de 2018. Como no caso não ocorreram dentro desse prazo, tem-se que a empresa estava em débito naquela data, ou seja, não estava com os débitos regulares. Em recurso voluntário interposto, em 2018, o contribuinte informa ser fato incontroverso de que ele está cumprindo o parcelamento acordado. Requer, com base no artigo 39 da Lei 123, seja suspenso o presente processo de exclusão, que não é de exclusão, é indeferimento, faz considerações aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, ao final, requer, em conformidade com a sentença judicial no processo, seja julgado procedente, reformando a decisão exarada pela 7ª turma da RJ de Curitiba.
com o fim de reconhecimento da inexistência de débito da recorrente junto à Lei 12.996 e seja deferida a opção pelo Simples Nacional. Posteriormente, a interposição do recurso voluntário, verifica-se em consulta ao site do TRF da Quarta que o recurso da União foi julgado procedente em 11 de dezembro de 2019, apelação civil tal, de tal forma que a decisão de primeira instância foi integralmente reformada conforme a emenda. Parcelamento, inadimplência, exclusão, regularidade. Né? A inadimplência por 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados é causa de exclusão do parcelamento da 12.996, sendo descabida, no caso, a invocação de princípios de proporcionalidade e da razoabilidade, já que não houve mera falha do contribuinte ou apenas pagamento a menor das parcelas, mas sim efetiva falta de recolhimento de 7 parcelas consecutivas, o que enseja a imediata rescisão do acordo firmado com a administração tributária. Os embargos opostos pelo sujeito passivo foram rejeitados pelo DF da Quarta. É o relatório. Conhecimento. O sujeito passivo não foi cientificado da decisão de primeira instância, conforme se verifica no envelope de correspondência devolvido pela empresa Brasileira de Correios Telégrafos. Por sua vez, interpôs recurso voluntário em 27 de 11 de 2018, conforme termo de análise juntado, que se refere à decisão recorrida e, por essa razão, considera-se tempestivo. Tá? Como não tem a data de ciência, ele comparece ao processo, eu estou presumindo que é tempestiva o recurso. Pressuposto de conhecimento, renúncia à instância administrativa. Conforme relatado, sobre o sujeito passivo ocorreram 2 atos administrativos denegando-o de permanecer no Simples Nacional. O primeiro, um ato declaratório de exclusão, cuja ciência ocorreu em 2017, cujos efeitos a partir de 2018, e que, em razão da respectiva manifestação de conformidade não ter sido recebida por intempestivo, foi objeto de ação judicial. O segundo ato se refere ao termo de indeferimento de opção do Simples Nacional, cuja ciência ocorreu em 16 de fevereiro de 2018, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. Assim, como bem assentado na decisão de primeira instância, não há litígios administrativos sobre o ato de exclusão. Portanto, não se aplica a súmula CARF número 1, que trata da renúncia à instância administrativa pela interposição de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, em que pese o resultado daquela, se fosse pela ratificação da sentença, resultaria em matéria prejudicial ao presente processo, pois não haveria como definir a opção de quem já é optante. Logo, como não há propositura de ação judicial específica sobre a matéria do presente litígio, que versa exclusivamente contra o termo de indeferimento de opção nacional, a peça recursal, por atender os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecida. Quanto ao mérito, o sujeito insurge-se contra a decisão de primeira instância, fundando em 2 argumentos de que estaria cumprindo o parcelamento acordado e pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para não restringir sua opção à sistemática de tributação favorecida. Conforme termo de indeferimento, o motivo de indeferimento da opção decorreu da existência de débitos exigíveis em decorrência do descumprimento do PAEX. Como consignado a decisão de primeira instância, verifica-se que a recorrente não regularizou as parcelas em atraso ou recolhidas a melhor até o prazo final previsto na lei, isto é, 31 de janeiro de 2018. Por essa razão, legítimo um ato de indeferimento da opção lavrado em 16 de 2 de 2018. O prazo para a regulação dos débitos que porventura impedem, né, conforme a resolução, artigo 6º da resolução do Comitê Gestor, né, era final de janeiro. Né. Especificamente sobre o primeiro argumento trazido pela recorrente, de que estaria regular com o PAEX, e que, portanto, não haveria causa para o indeferimento, em especial em decorrência da sentença proferida pelo juízo federal de primeira instância, que havia determinado o reingresso do parcelamento extraordinário, tal argumento não mais subsiste em face do acordo proferido pelo TRF da 4ª Região, nos autos de apelação civil número tal, que julgou como causa justa de exclusão do parcelamento, né, da lei 900, a inadimplência por 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados. Por fim, em relação à afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade em face da aplicação da lei vigente, no caso a Lei Complementar 123, ressalta-se que não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei sobre o argumento de inconstitucionalidade, consoante artigo 26A do Decreto 7235, 72, e na mesma linha a súmula CARF número 2. Ainda sobre esse argumento, ressalta-se a parte da decisão do TRF da 4ª, nos autos da apelação civil, que determinou a exclusão do PAEX. Né? Sendo descabida, no caso, então, a questão da proporcionalidade e razoabilidade para quem já está, não pagou o parcelamento.
Por fim, como consignado na decisão de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal considerou como constitucional a exigência de regularidade fiscal para ingresso no Simples Nacional. Dessa forma, não tendo a recorrente regularizado os débitos que motivaram o deferimento da opção até o último dia de janeiro do ano calendário, correto o ato administrativo que vedou. Assim, voto-se de negar o provimento ao recurso voluntário. Esse aqui é diferente daquele, porque aquele foi excluído do parcelamento, né? E ele entrou com ação judicial para ser reincluso no parcelamento. O Iago, aqui é exclusão ou é indeferimento de opção, hein? Aqui é indeferimento de opção. Indeferimento de opção. Marco. Marco. Acompanhe. Espera um pouquinho, só apenas só um pouquinho. Paula, pode falar, Paula. Microfone. Paula. Desculpa. Nós estamos te ouvindo. Eu estou tentando achar aqui nos autos. Você sabe de qual a data da decisão da Justiça Federal, da primeira instância? Não do TRF4, que eu vi que foi em 2019, ou novembro de 2019. Deixa eu ver aqui se é a decisão judicial de primeira instância, tá falando, né? E por que eu estou te perguntando isso, tá? Porque eu tenho um voto, e até eu já me manifestei anteriormente, que nesses termos de indeferimento de opção, a partir da ciência do ADE, que foi em 16 de 2 de 2018, ele teria 30 dias para regularizar, do ADE não, do termo de indeferimento, ele teria 30 dias para regularizar a situação dele, aplicando-se analogamente a hipótese de 30 dias também, que é uma decisão da Câmara Superior. Mas aí não seria a decisão do primeiro grau, né? Seria a decisão do TRF, que manteve, que determinou a exclusão. Mas se naquele momento ele tinha uma liminar, né? Porque ele, na verdade, ele teve uma liminar dizendo, olha, você pode estar incluído no parcelamento, não é isso? Manteve o contribuinte no parcelamento. Então, os débitos não seriam exigíveis, né? Eles estariam com a exigibilidade suspensa. Então, por isso que eu estou lhe perguntando se até dia 16 de 3 de 2018... Espera um pouquinho, Paula. A lei não fala em 30 dias, fala 31 de janeiro. Eu sei, mas tem uma decisão da Câmara Superior, inclusive da Edeli, do voto da Edeli, que ela aplica analogamente os 30 dias da exclusão para os casos de indeferimento da opção. E eu li esse voto e achei que fazia sentido também. Eu vou ter eu estou falando isso porque eu vou ter hoje um caso que a gente deve julgar daqui a pouco, então quero manter a mesma linha. Eu, antigamente, já tinha votado, inclusive fiz um voto vencedor, de que nos termos de indeferimento da opção, o limite era em 31 de janeiro para regularizar os débitos, mas depois eu fui aprofundar o estudo e tem essa decisão da Câmara Superior, e eu acabei mudando meu entendimento também para dar esses 30 dias, porque muitas vezes o contribuinte, ele não sabe que ele tem débitos quando faz a opção, e muitas vezes o despacho decisório, ele é prolatado bem depois do prazo de 31, então ele acaba ficando sem tempo hábil para regularizar a situação. Eu acho que é factível aplicar a analogia nesse caso aqui para o indeferimento quanto para a exclusão. Deixa eu só essa é a minha pergunta. É ponto de vista, mas se a gente começar a ampliar tudo dessas, porque por analogia, aí, bom, tudo bem, é ponto de vista de cada um. Fato, presidente. Pois não. Paulo, eu acho que é o contrário do que você está falando, sabe? A decisão de primeira instância tratava do ato de exclusão. Aqui é ato de indeferimento, tá? E o ato de exclusão lá da decisão de primeira instância foi no sentido de manter ele no PAEX, e foi o motivo da exclusão, foi ele ter sido excluído do PAEX porque estava com parcelas em atraso, né? Então, eu concordaria, assim, eu começaria a raciocinar junto contigo se fosse o contrário. Se fosse assim, ó, lá no final, quando o TRF da quarta reverte a decisão de primeira instância, ele impõe um ônus para ele, o seguinte, ó, você está em débito. Aí tu poderia, no caso de exclusão, não de indeferimento, dizer o seguinte, ó, você teria 30 dias, aquilo que a Edeli falou. Agora eu vou dar uma para... Já que começou o ônus para ele agora, né, a carga decisória começou agora, ele teria 30 dias a partir dessa ciência do TRF da quarta, que ocorreu em maio de 2020, ele poderia, por exemplo, se ele tivesse purgado os débitos até junho de 2020,
seria 30 dias após a decisão do TRF, poderia se admitir que ele poderia ser não excluído, né? Mas isso aqui não faz parte da lide, né, nesse caso. Entendi. A decisão da Justiça Federal de primeira instância não foi a de incluí-lo no PAEX, foi simplesmente de não excluí-lo do Simples, Foi de né? manter no PAEX e cancelar a exclusão, né, por consequência. Tá. O Ciccone está sem voz, né? Pagano, tenta fechar seu microfone, vê se é isso. Microfone também. Não, o meu tá aberto que eu vou falar, né? Agora. Não, mas estava aberto antes também, né? Mas tudo bem, tenta manter fechado quando acabei chamar. de Agora abrir. pode falar. Não, Então é vai. que eu queria perguntar só uma coisinha. Houve o pagamento, então, no final, Iágaro, das parcelas em atraso? Não, não tem isso no processo. Bom, pelo que eu entendi, para tentar fazer realmente um resumo disso aí, no momento do termo de indeferimento, ele não tinha nenhuma decisão judicial que suspendesse nada. É isso, Iago? Isso. Então tá bom. Marco. É uma opção, né? Após o relator é manter o indeferimento da opção. É uma opção. As regras são um pouco diferentes aí, apesar dessa tese aí da Paula, né? Mas é que bem respaldado. Mas vai tranquilo. Nos autos, acompanha o relator. Pagando. A liminar, então, ela referia só à exclusão, não tinha nada a ver com indeferimento, é isso? Sim, não tinha nada a ver com indeferimento, nada a ver. Entendi. Por que está dentro do processo? Só para deixar vocês bem confortáveis, assim, é porque a decisão judicial, quando ela faz, ela reforma, inclui ele no parcelamento de volta, ela torna sem efeito a motivação da exclusão, né? Mas ela vai só para manter ele sem exclusão. Como os débitos continuavam existindo no parcelamento, ele tinha sido excluído, né? A decisão foi feita num termo de indeferimento para 2018. A decisão judicial foi para devolver ele para o Simples. Entendi. Ou seja, ele provavelmente ia ser excluído, porque o parcelamento foi indeferido, ele conseguiu eliminar, mas ele não, provavelmente ele não discute sobre o parcelamento, né? Ele deve estar, isso aí a gente não sabe dizer. Não, exatamente. E aí ele não pagou, mas deve estar discutindo, a gente não sabe. E aí chegou agora no final do ano, vocês foram lá e indeferiram a opção dele de inclusão no Simples. Entendi. Nós não, a Receita, né? A Receita, perdão, Receita, Como ele não tem prova de pagamento, presidente, eu vou, infelizmente, por mais que estranho pareça, eu vou acompanhar o relator, né? Não tem a prova do pagamento, ele não quitou. A liminar só protege ele em relação à exclusão, o indeferimento manteve os débitos em aberto. Mesmo acolhendo a tese da Paula, que, a meu ver, seria muito bem-vinda, que eu até concordo, mas ainda assim, depois de 30 dias, ainda não tem a prova do pagamento das parcelas, né? Da regularização do parcelamento. Então, eu acompanho o relator. Evandro. Oi, Evandro. Seu microfone está com o microfone, deve ser o seu mesmo. Júnior. Com o relator. Paulo. Nesse caso, com o relator também. Luciano. Acompanhe o relator, presidente. Eu também, unânime. Depois, no intervalo, hoje não vai ter intervalo mais, eu queria comentar algumas coisas sobre essas situações de Câmara Superior. A gente precisa conversar um pouco melhor sobre isso, porque senão vamos reproduzir voto da Câmara Superior aqui e fica mais tranquilo que ficar relatando o processo. Né? Seguindo, item 60, da relatoria do conselheiro Luciano Bernardi. Inova S.A. Aqui não é exclusão de simples, é compensação de perda de conta, imposto de renda. Luciano. Perfeito, presidente. Já está na base. Vou só colocar o relatório aqui. 60. É um recurso voluntário em virtude de não homologação do pedido de compensação. Só por informação, há uma decisão anterior que determinou a reforma do acordo da RJ por não conhecimento. Da RJ havia não conhecido a manifestação de qualidade, depois o CARF definiu que houvesse conhecimento.
Bom, voltou para a DRJ, daí a DRJ analisou os argumentos da manifestação de conformidade da contribuinte, que foram basicamente inexistência da dívida de estimativa de setembro de 2003. Ela alegou que fez retificação do DCTF posteriormente ao despacho decisório. A DRJ julgou pela improcedência, alegando basicamente que, apesar de constatado saldo em favor da contribuinte, em virtude do recolhimento indevido de estimativa de RPJ de setembro de 2003, houve a constatação de recolhimento a menor em fevereiro de 2003. O relator elaborou o cálculo sobre o que deveria ser pago e concluiu que pela improcedência. Na verdade, presidente, o que acontece é o seguinte, deixa eu só fazer uma ressalva aqui para ficar bem claro. A contribuinte tentou compensar, toda a discussão se baseava em setembro de 2003. E aí a DRJ conheceu que havia direito creditório de setembro de 2003. Mas ela começou a fazer a análise dos créditos e débitos anteriores, que não cabia, não tinha sido levantado, não servia de fundamento, para o despacho decisório que negou a homologação. E aí o relator constatou que em fevereiro de 2003 tinha sido feito um pagamento atrasado. E esse pagamento foi a menor porque não tinha contabilizado a multa. E daí ele indeferiu por isso. Tá? Bom, o recurso voluntário. O recurso voluntário alega que houve afronta ao artigo 136, parágrafo único da IN 1717/2017, pois a DRJ teria reaberto de ofício a competência de fevereiro de 2003. O julgamento foi ultra petita, não cabe a análise da DRJ e sim a DRF, não seria competência da DRJ fazer essa análise. A contribuinte teria pago, aplicando-se a denúncia espontânea, portanto, não cabe à DRJ revisar o tema com base no artigo 149 CTN, bem como o fisco tem 5 anos para validar ou não o lançamento, pelo 150 parágrafo 4º. A multa de 20% não poderia ser aplicada sobre a não homologação de PERDICOM, pois é direito do contribuinte requerer a compensação. Vários princípios teriam sido infringidos e requer o provimento do recurso com a homologação da compensação pleiteada. Esse é o breve resumo. Passo agora para o voto. Tempestividade. Conclui-se que o recurso é tempestivo. Sobre a admissibilidade e trâmite processual. Parágrafo 11. O objeto do presente processo se constitui com a discussão sobre não homologação e declaração de compensação relativa a setembro de 2003. Despacho decisório, folha 16, negou a homologação porque os créditos indicados teriam sido utilizados para pagamento de outros débitos do contribuinte. Em sua manifestação de conformidade, o contribuinte alegou que havia sido cometido erro no preenchimento de DCTF apresentado. Erro que teria sido corrigido com a apresentação de declaração retificadora, a qual, segundo acredita a recorrente, não foi analisada na lavratura do despacho. A DRJ, em seu acórdão número 10-66.682, reconheceu expressamente a existência do crédito em favor da recorrente, nos termos de parte da decisão colacionada abaixo, folhas 463. Apesar de reconhecer a existência do crédito pretendido do direito a ele, tendo analisado, portanto, o único motivo que fundamentou expressamente a emissão do despacho decisório de não homologação, a DRJ fez análise de ofício do cômputo de créditos e débitos da contribuinte em outros meses. Como resultado da verificação, os julgadores detectaram que o recolhimento da estimativa de fevereiro de 2003 foi feito em atraso, o que teria gerado encargos que, somados, suprimiriam o direito ao crédito, ou melhor, suprimiriam o montante do crédito ao qual o contribuinte tem direito, referente a setembro de 2003. Por esse motivo, a DRJ julgou pela improcedência da manifestação de conformidade. Como resultado da decisão, a recorrente formulou todos os argumentos de seu recurso voltados para que seja reconhecida a incompetência da DRJ em exercer a função da DRF, bem como para mudar o objeto do processo, seja reconhecido o desvirtuamento processual, no caso, julgamento ultra petita pela DRJ,
sejam reconhecidos como quitados os débitos de fevereiro de 2003 e que a multa sobre tais débitos não seja aplicada ou anulada. Cumpre elucidar que, por não ser o objeto desse processo, pelo menos não da forma como o andamento processual se configurou, não incumbe a estes julgadores analisar os débitos e créditos referentes a fevereiro de 2003. Ressalta-se que a discussão nos autos deve se limitar ao despacho, ao que o despacho de rescisório engloba. No caso, aos créditos não homologados referentes a setembro de 2003. Assim, todos os argumentos relativos aos créditos e débitos de fevereiro de 2003, dentre eles que a contribuinte teria pagado os valores devidos na competência de fevereiro de 2003, que seria aplicável a denúncia espontânea, que haveria o afastamento da multa de 20%, que haveria a aplicação da decadência, que a multa de 20% não poderia ser aplicada sobre não homologação de PERDICOMP, e que vários princípios teriam sido infringidos com a imposição da multa, não devem ser conhecidos. Assim sendo, conheço a parte restante do recurso voluntário e, nesta parte, passo a apreciá-lo quanto ao mérito. Parte recursal conhecida, trâmite processual, competência e decisão. Quanto à parte recursal conhecida, os argumentos foram resumidamente indicados nos itens A, B, C e E do tópico 3, recurso voluntário desta decisão. Todos eles dizem respeito à impossibilidade da RJ abordar tema que não seria objeto do despacho decisório. Desconsiderando os itens A e parte do E, pois não se trata de recurso de ofício por meio da qual a DRJ teria abordado tema alheio ao presente processo, nem ao caso de analisar o prazo decadencial de débitos de fevereiro de 2003, uma vez que, como já foi visto, não incumbe tal análise tais débitos. Quanto aos demais argumentos, entende-se que possui razão a recorrente, mas restrita aos efeitos para o trâmite processual. Veja-se a seguir. A DRJ não teria se limitado a analisar as matérias atinentes do despacho decisório, ou aos argumentos da petição. Por outro lado, fez análise como se agente fiscal fosse, e não julgador de primeira instância. Função esta prevista nos termos do artigo 27 do Decreto 72 e do artigo 277 da Portaria MF número 430, de 9 de outubro de 2017. Além disso, processualmente, os julgadores pularam uma etapa no trâmite, que seria o julgamento da primeira instância, uma vez que a DRJ analisou e julgou a questão como se a delegacia da Receita fosse. Contudo, ao se analisar a legislação, mais especificamente o artigo 18, parágrafo 3º do Decreto 70.235/72, cuja redação é transcrita a seguir, percebe-se que é plenamente possível, até o julgamento, haver constatação proveniente de exame posterior, quer seja ele intencional ou não. Aí eu copiei o artigo. No caso, a DRJ constatou que haveria um problema com a quitação da estimativa de fevereiro de 2003, o que afetaria a compensação relativa a setembro de 2003, objeto desse processo. Apesar de não lhe ser obrigatório efetuar tal análise, por não ser de sua competência, a legislação também não lhe proíbe, na verdade, autoriza que seja feita. Assim, a análise abrangente feita pela DRJ se encontra em perfeita sincronia e pode ser efetuada. Seria sintonia aqui, não sincronia. Diferentemente, é o que ocorre no âmbito processual. Ao ter constatado o problema com a quitação de fevereiro, a DRJ deveria ter julgado o mérito do presente processo e informado a autoridade fiscal para que, também nos termos do artigo 18, parágrafo 3º, do Decreto 7235, verificasse a eventual irregularidade e, se fosse o caso, notificasse a contribuinte sobre a não homologação sobre o novo fundamento, para que esta, se assim entendesse, apresentasse manifestação de conformidade sobre a matéria modificada. Assim, tendo em vista que a DRJ reconheceu o crédito objeto desse processo como pertencente por direito a recorrente, entende-se que deve ser dado procedência ao recurso voluntário, com a ressalva de que deve a autoridade fiscal, nos termos do artigo 18, parágrafo 3º do Decreto 72, verificar se a questão levantada pela DRJ sobre o pagamento estimativo de fevereiro
2003 influencia a compensação pretendida. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário para, no mérito da parte conhecida, dar de provimento, de forma a reconhecer o direito creditório em favor do contribuinte, mas que a homologação da compensação fique condicionada à regularidade do cômputo dos créditos e débitos da requerente, especialmente para a questão levantada pela DRJ em seu acórdão de número 10.66682, folha 455-467, referente ao pagamento tardio de estimativa em fevereiro de 2003. Caso se verifique alguma irregularidade que impeça a homologação da compensação, deverá ser notificada a contribuinte, abrindo-lhe prazo para a apresentação da manifestação de inconformidade nos termos do artigo 18, parágrafo 3º do Decreto Sistema 235/52. É o voto, presidente. Olha, eu não sei o que vocês pensam, mas achei assim bastante complexa essa análise aí feita pelo Luciano. Mesmo essa conclusão aí, nessa forma que foi colocada, eu não sei como é que vai conseguir executar esse acordo aí. De qualquer maneira, vamos debater. Primeiro, uma dúvida aqui, por que está conhecendo parcialmente? Por causa das alegações de extra discussão dos autos em relação àquela estimativa? Isso, porque quando a DRJ decidiu sobre os que em fevereiro tinha multa, né? Eu entendo que ele está se posicionando em relação à decisão do DRJ. Eu acho que não é caso de conhecimento parcial, Luciano. Mas é que isso não é objeto do processo, né? Mas a DRJ que trouxe esse assunto extra-processo para o processo. Ele está se posicionando. Mas é que a partir do momento em que eu anulo a competência da DRJ para isso, que pelo menos foi o meu entendimento, né? Se eu conhecesse, eu teria que julgar os débitos ou a discussão a partir de fevereiro. Não. A DRJ não concedeu crédito para ele porque entendeu, tá, que havia uma pendência de multa naquela estimativa de fevereiro. Por isso que, olha, eu até reconheço que tu tem crédito lá em setembro. Tu pagou indevidamente de acordo com a DPJ. Mas, só um pouquinho aqui, tu está me devendo isso aqui lá de fevereiro. Tá? Não estou emitindo juízo de valor nenhum. Está me devendo isso aqui de fevereiro. Aí, olha, então vou compensar aqui, ó, ficou ele devendo para nós. Foi isso que a decisão da RJ disse. Aí ele disse que não, absurdo, tal. O fato é o seguinte, eu acho que não tem, eu olhei a decisão, a peça recursal aqui, não tem conhecimento parcial, ele está se defendendo, é um absurdo isso aí. É que na verdade, Marco, na verdade, ele, o que acontece? Ele quer discutir daí o débito de fevereiro. Ou seja, ele fala, olha, teve denúncia espontânea, o débito não é devido, e essas coisas todas não tem nem elementos no processo para discutir, não tem documentação. Mas de qualquer maneira, esse objeto foi a DRJ que trouxe aos autos, não foi ele. E ele está se posicionando. É que, na verdade, não tem elemento. E assim, a partir do momento que eu penso que a DRJ não tinha competência para isso, nulifica também a possibilidade de análise dele, entendeu? Eu acho que aí é uma questão de limitação da lide. Primeiro, quem trouxe a discussão de fevereiro foi a DRJ nessa compensação de ofício, tá? E aí, então, eu acho, primeiro, assim, eu entendo que não há conhecimento parcial aqui, o conhecimento tem que ser total. Segundo, segundo aspecto, a gente entende oportuno ou não, essa que nem o Ciccone já suscitou aí, que vai ser uma discussão árdua, se essa discussão lá do pagamento indevido ao menor de fevereiro, sem a multa moratória, é devido ou não essa discussão nesse processo. Aí é um segundo momento, a delimitação da lide. Tá? Então, vamos delimitar a lide aqui. O que o contribuinte pediu nos autos? Um pagamento indevido de estimativa de setembro. Tá? Eu até olhei os autos aqui. Eu olhei os autos aqui e foi um pagamento indevido de estimativa recolhido indevidamente em setembro de 2003, né? Então, a DRJ entendeu que ele tem esse direito de setembro, mas espera aí, está me devendo aquela multa lá de fevereiro. Isso. Tá? Esse ato de trazer a matéria de fevereiro para os autos
que aí sim que a gente vai dar discussão aqui. Mas o fato é, eu entendo que não há conhecimento parcial, ponto. Tá? Eu acho que é irrelevante até no contexto principal. Mas assim... Continuando. Desculpa. Não, porque um erro não justifica o outro. A DRJ errou. É por isso que eu não conheci. Deixa eu posicionar, depois eu vou passar a palavra para a Paula. A princípio, pelo que está falando nos autos aí, o Marco viu o processo, e o Luciano relatou muito bem, acho que a delimitação é bem clara. O contribuinte está pedindo um pagamento indevido de estimativa, que ele fez a maior aí, mês tal, e a DRJ foi buscar um débito que o contribuinte tem de fevereiro. Acho que não tem. A princípio, essas coisas não poderiam estar vinculadas dentro desse processo. Eu acho que esse é o ponto. Eu tenho esse presidente, que eu não estou fazendo juízo de valor nenhum. Também acho um absurdo, já que a gente vai se posicionar com fazer juízo de valor. Paula, você queria falar? Está sem microfone. Desculpa. Eu fico pensando se a DRJ não estava fazendo a análise do uso do crédito. Porque muitas vezes a gente baixa os processos em diligência para poder avaliar a existência do crédito e a disponibilidade dele. A existência foi reconhecida. Eu acho que ela estava avaliando a disponibilidade do crédito. Olha, ela viu, ok, existe o crédito, mas ele não estava disponível porque ele foi usado para quitar esse débito lá de fevereiro. Não? Não foi isso que aconteceu? Ela faz até um comentário que eu achei muito oportuno aqui, tecnicamente falando, que ela faz assim, ó, até deixa eu achar aqui no voto, que, aquele de fevereiro lá, que recolheu sem multa, foi recolhido em julho, salvo engano, ela aproveitou no saldo ela aproveitou no final do ano, para bater como saldo negativo. Aquele recolhimento de estimativa lá de fevereiro estaria correto, só que como ela recolheu sem multa, a multa não entra no saldo negativo, nem nada. Então, nesse caso, ele poderia aproveitar. A discussão se ele recolheu ou não a multa é outro processo, outra discussão, é outro lançamento. O que o contribuinte traz aí de alegações, na minha visão aqui, prévia de analisar o processo, aberta a sugestões de novas ideias e melhores, é o seguinte: o contribuinte diz, olha, não poderia estar pedindo para mim isso aí, porque ele elenca lá uma série de motivos. Olha, eu repaguei aquilo como denúncia espontânea, a gente já julgou um processo hoje assim, já paguei aquilo ali atraso, mas eu paguei espontaneamente, teria que verificar lá a situação, tudo. Mas, para mim, assim, o contribuinte traz esse leque de situações que o Luciano, a princípio, né, entendeu que, não vou discutir essa matéria, então vou dar conhecimento parcial. Eu acho que não é caso de conhecimento parcial. E é a única correção. E aí ele diz assim, olha, para mim é bem tranquilo, a delimitação da lide, que nem o Ciccone já me acompanhou no raciocínio, é essa: pagamento indevidos estimativa em setembro. Ponto. Não cabe a DRJ agora fazer o uso disso em outro momento, outra circunstância. Tá? Então, a DRJ aqui eu acho que extrapolou a sua alçada quando fez essa compensação de ofício aqui no julgamento. Também penso a mesma coisa, olhar assim rapidamente, né? Agora precisa ver melhor o processo, por isso eu gostaria de ouvir os demais. Então a gente tira um pouco de pauta aqui, deixa em vista em mesa e voltamos a esse assunto amanhã ou depois, né? Não, até agora... É complexo isso aí. Eu tinha entendido que era análise do crédito aqui, mas eu estou vendo que é outra estimativa com outro débito de outra coisa. Outra coisa. Aparentemente, né? Quem viu o processo é o Luciano, viu melhor, né? Por isso, Luciano, por isso que a gente está dizendo esse aspecto. Se quiser deixar para a gente trazer a discussão amanhã ou depois, a gente pode voltar isso para até poder ver melhor, né? O Iago também olhar, o Evandro tem mais acesso ao processo aí, né? Por mim, pode ser, presidente, sem problema. Eu não me oponho, não. É porque nesse momento, eu particularmente não estou com a menor condição de votar esse processo do jeito que ele está. Não porque você tenha feito mal relator ou mau voto. É porque eu estranhei toda essa posição. Eu tenho que ver. Se for votar, eu vou pedir vista. Então, antes que isso aconteça, eu vou sugerir que a gente coloque o vista em mesa e vote eu gosto amanhã ou quinta-feira. Tá bom? O importante é que todos sejam esclarecidos. Tem que ser confortável. Pois não, Evandro. Nunca vi isso aqui a DRJ fazer, porque, por exemplo, a Receita Federal, quando restitui um crédito, né,
Isso aconteceu até comigo no imposto de renda. Ela olhou lá no E-Social e falou, ó, tem um débito aqui, aceita compensar? Né? Senão não te restituo. Aí você vai lá e aceita. Mas nesse caso aqui, a DRJ não cabia, isso não é competência da DRJ fazer, não. Pois é, eu achando estranho, não sei. Pode ser que seja mais Vou coisa. só transcrever o trechinho da decisão da RJ aqui, presidente, se me permitir, rapidamente. Adicionalmente, verifiquei que os valores apontados pelo interessado para fins de apuração de IRPJ devido relativamente ao calendário de 2003 não consideraram o recolhimento de 162, ou seja, ele não estaria aproveitando no saldo negativo esse recolhimento, isso que eu quis dizer. Tá? Então, aquele 162 foi recolhido e ficou no ar. A título de estimativa de IRPJ relativo ao mês de setembro do ano calendário de 2003. Também consultei o sistema CF Processos e não identifiquei a existência de lançamento de débito de RPJ relativamente ao ano calendário de 2003. Então, ele diz que está disponível esse mês 3. Aí ele começa o parágrafo seguinte: ocorre, entretanto, que o interessado efetuou recolhimento a menor de estimativa relativamente ao mês de fevereiro de 2003. Eu não entendo que é recolhimento a menor de estimativa, porque a estimativa pode até ser considerado. Tal fato decorre do recolhimento e do atraso, do valor em atraso, sem a criação. Aí ele começa a fazer essa construção de compensar esse valor que ele teria direito pelaquele eventual débito em aberto de fevereiro. Minha sugestão é essa, é tentar deixar isso aqui para amanhã para ver melhor. Agora, se você acham que estão em condição de votar, podemos continuar. Eu estou em condição de votar, só discordo da... Eu tenho que ver ali os termos do final do voto também do Luciano ali, que também achei que ficou meio... Eu não sei se olhou o processo todo, eu fiquei na dúvida se ele tem esse crédito, afinal de contas, ou não, Marco. A DRJ analisou e deu a entender que tem. A DRJ... Não, mas a DRJ fez uma extensa análise aqui em relação àquela estimativa de setembro, com vencimento em outubro, e o relator dele coloca que não há o débito. Né? Não há? De forma expressa, né? Não há o quê? Não há o quê, Iago? Não há o débito de setembro, esse, né? E aí... Não há o débito e não há o débito. Não, presidente. Não entendi o que você falou. Vamos lá, Sim, Luciano. Só um esclarecimento. A DRJ, ela reconhece o crédito em favor do contribuinte, isso, mas não permite a homologação porque ela entende que havia um débito que não foi levantado no despacho decisório. E esse débito... Isso eu entendi. O que eu não estou conseguindo entender é até onde a DRJ pode fazer essa... Ah, tá. No princípio, eu entendo que não pode. Também acho que não. Por isso que eu estou falando, até onde eu já trabalhei na DRJ, nunca vi isso. Eu só posso compreender... contas é a unidade lá, pô. Não, o que eu posso entender aqui, Evandro e Ciccone aqui, é que talvez eles estivessem analisando a apuração do saldo negativo do período. Mas ele está falando... Aqui está aparecendo pagamento ao maior indevido, e não saldo negativo. Não, é exatamente isso. Só que isso poderia ter alguma fundamentação se fosse saldo negativo. Como o pagamento indevido é maior, não caberia. Aí a situação inversa daquela que eu pagando pela manhã. Quer dizer, agora aqui é pagamento indevido. Essa é a inversa, exatamente. Pois é. Bom, enfim, é essa a posição. Querem votar, gente? Eu acho que está um pouco... Eu só mudaria do presidente Não, eu conheceria integralmente e tiraria toda aquela parte ali do final da conclusão do voto. Para mim, assim... É grande. Espera um pouquinho, que é muito grande. Você vai tirar o quê? Largar o quê aí? Se bem que o relator é o Luciano. Porque aqui o relator ele faz uma construção delimitando a lide, retirando aquela discussão de fevereiro e, no final, manda executar o acordo para reanalisar aquela discussão de fevereiro. Aí eu achei que ficou... É o que prevê o artigo 18. O artigo 18, parágrafo 3º do decreto, prevê isso. Lê lá o parágrafo 3º. Posso ler, presidente? Aqui, ó. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no curso do processo forem verificados incorreções, omissões ou inexatidões que resultem em agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração de fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar,
devolvendo-se ao sujeito passivo prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. Só quem pode fazer isso é a DRF. Aí é auto de infração, Luciano. Explica aqui. Só uma questão. Eu acho difícil de aplicar aqui. Um de cada vez, gente, um de cada vez. O Luciano, nesse caso aí é auto de infração complementar, quando se faz aí. Não é o caso, do processo. Mas aqui. Se tiver um equívoco, então, qual que seria o procedimento? Não seria mandar para a DRF para ela analisar? Para mim não tem equívoco nenhum. A DRJ ela analisou uma coisa que eu não devia analisar, um outro débito lá que não estava em discussão, não era objeto do litígio. Esse é o ponto. O pedido inicial na folha 11, no volume 1 digitalizado, é de pagamento em devida maior. Mas e se ela estiver certa? Não, mas olha só para concluir. É o contrário daquele outra situação. Ele tem um pagamento em devida maior que ele diz que todo aquele pagamento é indevido. E ele vai lá e junta, lá tem a DPJ zerado, tá tudo, a DCTF ele retificou. E aí a DRJ ela analisa, parece que como imbuído assim da ótica de saldo negativo. Ele vai olhar todas as apurações do período 2013 e olha, vi que teve um mês lá que ele pagou a menor. Isso até poderia se admitir se o pedido fosse saldo negativo, mas não é. É o que eu estou concluindo aqui. Né? Eu também acho que é por aí mesmo, exatamente isso. Mas, presidente, se a DRJ já jogou um de cada vez, gente, por favor. Gente. Fala, pagar. Não, eu queria entender, se a DRJ já reconheceu como pagamento indevido, a gente não tem mais como mudar, né? Isso. Como não? Não, porque a gente está falando de compensação. Se ela reconheceu o crédito, esse crédito é definitivo, o que ela reconheceu. Como é que a gente vai alterar? Esse crédito nem litígio está. Ela não reconheceu, ela reconheceu o crédito e não deu por causa do outro débito. Então, está misturando as coisas, é isso que estou falando. Para mim, tá. Eu quero entender. Ela reconheceu como se fosse pagamento indevido maior, mas não deu o crédito porque tinha um outro débito errado. Então tá certo. Então tá certo. Eu entendo que a gente tem que reconhecer o crédito, não tem que pedir mais nada. Reconhece o crédito e deixa se quebrar o pau lá na unidade. Também acho isso, mas de qualquer maneira o Luciano é o relator. Luciano, a última palavra sua, senão eu vou colocar a vista em mesa para amanhã. Já fica muito tempo nesse processo. Presidente, eu acredito que está no que deveria ser. A minha decisão, o artigo 18 não se aplica nesse caso, Luciano. Então, o artigo 18 é para, já falaram, é uma auto-infração complementar. Se você agrava, né, aí tem que voltar para o contribuinte se defender daquele agravamento na auto-infração, entendeu? Eu retiraria tudo depois do MANS ali, Luciano. Pois é aí que tá. Então ele tem que mexer no... Vista em mesa, volta amanhã, ponto final. Encerrado, continuando com o nosso trabalho. Quero mudar a sua opinião, não, mas só para você pensar, o que você citou não se aplica nesse caso, é a auto-infração. Aqui é o seguinte, a DRJ viu, você tem um crédito. Mas você tem aquele débito lá, então não vou te pagar. Se começar isso, gente... Não pode ser assim. Não pode, é a unidade que verifica. Na hora de restituir, se você tem um débito, aí ela faz o abatimento, mas a DRJ não. Mas vamos lá, já encerrei esse julgamento aí, vamos para o próximo. Encerrei não, né? Volta amanhã em vista em mesa. Vamos lá, seguindo, eu até me perdi agora aqui, o item 61 é seu mesmo, são dois, inclusive, são 2 processos, paineiras. Isso. São 2, eu acho que é a mesma coisa, não é, os 2 são IRPJ aparentemente. Bom, vamos lá, faz o processo. Item 61 e 62. Tá. Resume o relato aí, vai direto ao voto. Tá, recurso voluntário, não homologação do pedido de compensação, aproveitamento de crédito saldo negativo de RPJ 2002. Contudo, nem todo o imposto de renda retido na fonte foi confirmado. A manifestação de conformidade, o contribuinte alega que possui crédito suficiente para quitar o IRPJ, apresenta tabela com valores retidos, a DRJ julgou pela improcedência, alegando que faltou comprovação de certeza e liquidez, que não a comprovação do imposto retido na fonte daria pela apresentação de comprovantes de retenção, que não foi apresentado, e que há incongruências na confrontação da documentação. No recurso voluntário, a contribuinte acredita ter seguido as normas tributárias. O despacho DRF GUA CEORT número 33, no processo
num outro processo administrativo, comprovaria o crédito e juntou a documentação. Vou para a tempestividade. É tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. O direito ao crédito e comprovação. Em seu recurso voluntário, a recorrente indica apenas 2 argumentos, que acredita ter cumprido as normas tributárias e que o despacho em outro processo comprovaria a existência do crédito pleiteado. Quanto ao primeiro argumento, apesar de poder ter a requerente boa-fé em seus atos e eventualmente acreditado que cumpriu todas as obrigações que lhe cabem no requerimento da compensação, o mesmo não foi devidamente comprovado. Pelo contrário, a autoridade fiscal não encontrou, conforme se percebe no despacho decisório, folhas 140 e 198, comprovação que a recorrente teria direito à totalidade do crédito. No mesmo sentido, a DRJ também não identificou que a contribuinte teria comprovado a existência de tal direito. Cabe lembrar que a autoridade fiscal tem a obrigação de analisar a documentação que lhe é apresentada. Contudo, para que isto ocorra, incumbe ao interessado que a apresente. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, que não se constata quanto a esse caso. Quanto ao fato de um despacho de outro processo servir para comprovar a existência do crédito objeto da discussão nesse processo, aquele não ajuda. Pelo contrário, a intenção da contribuinte demonstra que ela estava usando o mesmo crédito em 2 decompes diferentes, sendo que ele não seria suficiente para compensar o débito dos 2 processos. Como se percebe do extrato do processo, ele foi indeferido ou arquivado. As questões que se colocam são: se esse processo indicado tivesse sido procedente, com a redação da compensação pleiteada, como ficaria o crédito pretendido aqui? Existem outros processos em que a contribuinte utilizou o mesmo crédito na tentativa de usá-lo para compensação. Tais questões, dentre outras, não permitem que se forme convencimento no sentido de que a recorrente tenha direito ao crédito requerido. Assim, em não sendo apresentados outros argumentos ou comprovações, entende-se que deve o recurso ser julgado improcedente. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, de forma a manter a decisão da RJ pelos argumentos acima expostos. Luciano, os 2 processos têm a mesma conformação aí? Sim, foi isso que ele falou. Tá. Alguém quer se manifestar sobre isso? O Marco saiu, tem que esperar um pouco o Marco voltar. Marco? Eu estou aqui. Saiu a tela agora, só. Tá, a proposta do relator é negar provimento nos 2 processos. Acompanho. Seguindo, Pagano? Acompanho. Evandro? Evandro? 1 minuto, presidente. Pois não. Eu acho que aqui, né, Luciano, ele não informou, ele não colocou os informes de rendimento, os comprovantes que a DRJ apontou que ele não tinha trazido, né? Então... Não, nesse daqui não. Inclusive, esse nos fundamentos é semelhante ao outro, mas no outro ele traz uma documentação, no próximo, ele traz uma documentação enorme. Esse aqui não. Não entendi. Os processos têm decisões distintas aqui. O segundo é para a resolução, acho que já julgou só 61, né? Não, só 61. Nós estamos no 61 tá, agora. Tá bom. É que você falou que os 2 são iguais também. Não, os 2 têm a mesma fundamentação, mas são diferentes. Ele apresenta a documentação no 62. Tá, então nós estamos no 61. Então, vamos lá. Você está negando o provimento. O 61 é o relator. 61. Evandro? Alô? Oi, Evandro, não ouvi o que você falou. O 61 eu acompanho o relator. 61, não, 62 não foi ainda. Seguindo o Júnior. Com o relator. Iágaro? Com o relator. Paula? Com o relator. Também unânime, seguindo o Luciano, 62 agora. Vamos para o 62, então. Tá. 62. É um recurso voluntário, não homologação do pedido de compensação, aproveitamento de saldo negativo de RPJ, 2003. A não homologação se deu porque não foi apurado saldo disponível. Manifestação de inconformidade, alega o contribuinte que possui imposto de renda retido na fonte que fundamenta o crédito.
e apresenta tabela com os valores retidos e as respectivas fontes pagadoras. A RJ julga pela improcedência, porque faltou comprovação da certeza de liquidez, e a DECOM foi preenchida equivocadamente, além de haver contradição nas informações apresentadas pelo contribuinte. Recurso voluntário. A contribuinte alega que o equívoco não invalida seu direito, a divergência ocorreu em virtude da mudança de contador, os informes faltantes não foram fornecidos pelos clientes, mas juntou os que tinha, tudo que podia. As informações constantes das declarações podem fundamentar o direito ao crédito, anexa todos os comprovantes que possui, inclusive relação de todas as retenções realizadas. As contradições na DIRF, da Polícia Federal, que ela prestava serviços para a Polícia Federal e para a INSS e para outros órgãos públicos, ocorreu porque o pagamento se deu em dezembro, sendo que o crédito só foi feito em janeiro. Quanto ao INSS, a diferença no procedimento poderia ter causado a dúvida. O valor da retenção representa menos que 10% do faturamento total. E pela contabilidade ser pautada na competência, pode haver divergência entre a baixa da nota e a informação de clientes, porém sem prejuízo ao fisco. Juntou uma documentação bastante extensa. Sobre a tempestividade, ele é tempestivo. Quanto à admissibilidade, conheço. Liquidez, certeza, documentação e incongruência de verdade material. Parágrafo 11. Como visto anteriormente, a DRJ não reconheceu o direito creditório da requerente, pois lhe haveria faltado certeza e liquidez. O motivo para isso teria sido a falta de comprovação e algumas incongruências entre os documentos apresentados. Ao analisar o recurso voluntário, se percebe que a contribuinte se limita a ratificar que tem o pleiteado direito creditório. Tal direito poderia ser confirmado pela documentação juntada pela interessada, que é composta pelos seguintes anexos, assim denominados por ela. Em análise da documentação, é possível constatar em análise aos documentos, farta documentação, que pode ser dividida de acordo com a indicação dos anexos acima e nas seguintes folhas. Constate-se também que, com base na documentação, há indício de que pode haver o direito requerido, se não parte dele, entendendo-se, portanto, com base no princípio da verdade material, ser necessária a conversão do julgamento de diligência para que se constate a existência ou não de crédito em favor da recorrente. Ressalte-se que a súmula CARF número 143 fundamenta tal entendimento, pois ela assim dispõe: a prova do imposto de renda retido na fonte, deduzida pelo beneficiário da apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente por meio de comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que, após a análise da documentação apresentada pelo recorrente, a autoridade fiscal possa emitir parecer sobre a existência ou não de crédito tributário em favor do pleiteante. Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça quaisquer outros elementos ou documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar a contribuinte para que junte documentos ou preste informações. Deve ainda a autoridade fiscal responder os seguintes quesitos: os valores apresentados nos comprovantes de retenção na fonte, inclusive as notas fiscais, foram efetivamente recolhidos? Nos períodos indicados pela DECOM, foram recolhidos valores a título de IRRF em montante superior ao indicado nos comprovantes apresentados pela contribuinte e confirmados por esse agente fiscal? Da análise desses períodos e eventualmente anteriores ou posteriores ao indicado na DECOMP, ao crédito pretendido pela recorrente, havendo o crédito em favor da recorrente, é ele suficiente para a compensação pretendida? Eu voto, presidente. A proposta do relator é converter em diligência para essas informações que entendem necessárias para prosseguimento do julgamento. Alguém quer se manifestar? Todos de acordo? Unânime, convertido em diligência, julgamento encerrado, item 62, paineiras. Seguindo o item 64, relatoria da conselheira Júnia, Vinatex, distribuidora de tecidos. Júnia, por favor. Tá aí.
Então, vamos lá. O PERDECOMP, o despacho decisório, ele entendeu que o crédito não era suficiente para quitar o débito alegado. Aí, na manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que, na verdade, tinha havido um erro na questão da atualização monetária, porque o juros Selic acumulado, ele alega, né, se tivesse sido aplicado, daria o crédito que ele está entendendo. A DRJ negou o provimento, fez lá, eu vou colocar depois do voto, a manifestação. Quando chega no recurso voluntário, ele não refuta uma linha sequer do argumento da DRJ sobre a questão da aplicação dos juros, e inclui dois argumentos adicionais. O primeiro seria a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo, e o segundo, ele alega como pedido subsidiário a invalidade da exigência de estimativas de RPJ e CSL após o encerramento do ano calendário. Então, acho que a gente pode ir para o voto. Está aí nas folhas 3. A preliminar de prescrição intercorrente eu estou rejeitando, com base na súmula 11 do CARF. Né? Não se aplica prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Existência de crédito suficiente, aí, Luciana, sobre a questão do conhecimento que a gente estava falando, nesse caso, eu entendo que seria, eventualmente, até o caso para não conhecer, uma vez que ele não discutiu a decisão da DRJ, tá? E simplesmente reitera ipsis literis alegações que já foram ponto a ponto contestadas na decisão recorrida, né? Mas eu utilizo aí o artigo 57, parágrafo 2º. Quanto ao crédito, a recorrente se limita a reiterar as alegações quanto à suficiência do crédito constante sua impugnação. Tais alegações, todavia, foram minuciosamente analisadas pela decisão recorrida, cujas razões adoto conforme previsão do artigo 57, parágrafo 2º do RICARF. Tá? Eu, na época, pensava se você desse esse tipo de decisão, se sequer precisaria escrever a decisão recorrida, mas, enfim, o pessoal acabou entendendo que sim. Então, por via das dúvidas, eu reproduzo o argumento da decisão da DRJ, que ela coloca lá, primeiramente, cumpre esclarecer que não ocorreu o lançamento de crédito previsto no artigo 149. Os débitos foram confessados pela interessada e estão em cobrança, pois as compensações não foram homologadas. Também se engana a interessada ao afirmar que a administração desconsiderou o saldo negativo de RPJ do ano calendário 2002. Na verdade, o direito creditório foi reconhecido em sua totalidade no valor que consta da DIPJ 2003, 169 mil. Não tem cabimento alegar que o crédito é de 170, 148 e 18, como pretende em sua manifestação de inconformidade. Já que houve reconhecimento da integralidade do direito creditório, rejeito o pedido de diligência, pois todos os dados que compõem o saldo negativo foram confirmados no sistema da Receita Federal. Uma vez reconhecido o direito creditório, o valor foi atualizado conforme determina a legislação tributária citada pela interessada com a aplicação da taxa Selic. A própria interessada apresentou, juntamente com a manifestação, o relatório do detalhamento da compensação, acostado às folhas 95, na qual verifica que o crédito foi atualizado para fim de compensação. Quanto aos índices das taxas Selic, a interessada apresentou planilha de folha 100, onde consta o crédito atualizado no valor de R$ 259.900,34, e que ainda restaria R$ 1.473,72, suficiente para extinguir o débito da DECOMP. Do comparativo desta planilha elaborada pela interessada com o relatório de detalhamento da compensação, constata a ausência de algumas DECOMPs, que teriam utilizado o mesmo crédito, que não são tratadas nesse processo. Verifico ainda que foi utilizado mais crédito que o saldo negativo de RPJ em 2002. Aí ela faz aí a reprodução. Como houve aproveitamento do crédito para compensar as DECOMPs,
apresentadas anteriormente e desconsideradas pela interessada em sua planilha de folha 100, é notória a insuficiência do crédito tributário reconhecido, 169, para compensar as totalidades dos débitos pretendidos. Bom, pedido subsidiário, invalidade da exigência das estimativas após o encerramento do ano calendário. Por fim, a recorrente formula pedido subsidiário no sentido de que parte dos débitos quitados por meio das compensações não homologadas referem-se a pagamento de estimativas, sendo assim, não poderiam ser cobrados conforme súmula 82 do CARF. Em primeiro lugar, é importante mencionar que a referida alegação, assim como a alegação de prescrição intercorrente, não constou da manifestação de inconformidade. De todo modo, mesmo que se admita o seu conhecimento, a alegação é improcedente. Isso porque a súmula CARF número 82 refere-se à impossibilidade de lançamento de ofício para exigência de estimativas não recolhidas. Na hipótese dos autos, estamos tratando da quitação de estimativas por meio de compensação. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Proposta da relatora negar provimento, inclusive utilizando a decisão da DRJ nos seus argumentos, né? E acho que se alguém quiser se manifestar, caso contrário, vou colocar em votação genérica. Alguém quer se manifestar? Nenhuma dúvida? Então, unânime, negado o provimento. Julgamento encerrado. Continuando. Próximo item da relatoria do conselheiro Iágaro. Declaração, ainda dá. Vamos lá. É o item 67, Iágaro. Ok. Gestora contabilidade empresarial. Ficou dois para trás, né? O 50 e 51, né? Também, de hoje, né? Depois a gente faz esse aí, que é tá da parte da manhã. Né? Ok. Então, item 67. Isso, tá. Esse aqui, então, é do Simples Nacional, exclusão do Simples Nacional. A referida exclusão, já no segundo parágrafo do relatório, a referida exclusão foi feita a partir de novembro de 2014, ocorreu em virtude da inclusão entre as atividades desenvolvidas no CNPJ de atividade econômica vedada à opção, auditoria e consultoria, conforme a redação do, então, artigo 17.11 da Lei Complementar 123. A DRJ de Florianópolis, ao analisar uma ação de conformidade, decidiu válida a exclusão, pois entendeu ser irrelevante o exercício ou não da atividade, bastando haver o objetivo ou a finalidade de prestar o serviço de auditoria para configurar fator impeditivo ao usufruir do sistema simplificado de tributação. Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega que foi automaticamente excluído do Simples Nacional em razão da atualização de informações perante o CNPJ efetivadas por ocasião da 25ª alteração do seu contrato social, quando passou a constar como atividade econômica secundária o CNAE, atividades de consultoria, auditoria contábil e tributária, que era vedado até 31 de dezembro de 2014. Todavia, informa e junta notas fiscais que no período de novembro e dezembro de 2014 executou exclusivamente atividades permitidas, isto é, serviços contábeis. Coisas 19 a 78. Cita a solução de consulta da DISIT, número 309, que concluiu sobre o fato de constar em contrato social atividades vedadas à opção do Simples Nacional, sem que haja efetivo exercício por si só, não enseja a exclusão do sistema. No mesmo sentido, o acórdão da primeira turma da Câmara Superior. E quer, afinal, reforma da decisão de primeira instância e a consequente reclusão do Simples Nacional nos meses de novembro e dezembro de 2014. É o relatório. O sujeito passivo foi cientificado na primeira instância em 26 de outubro de 2018, conforme ciência eletrônica, né? Portanto, o recurso apresentado no dia 25 de novembro, né, é tempestivo e preenche os demais pressupostos para o seu conhecimento. A recorrente reconhece a alteração contratual por ela promovida, onde passou a constar como atividade econômica secundária, né, atividade de consultoria e auditoria contábil e tributária, que era vedada até 31 de dezembro de 2014. E que, em decorrência dessa alteração, foi excluída de forma automática do Simples Nacional, na forma do que dispunha do disposto do artigo 30
parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Complementar 123. Informa que no período de novembro e dezembro de 2014, executou exclusivamente as atividades permitidas, isto é, serviços contábeis. Corrobora os fatos, né, as notas fiscais juntadas de folhas 19 e 78. A fundamentação da decisão de primeira instância para julgar improcedente a manifestação fundou-se exclusivamente na atividade constante no contrato social, mesmo diante de elementos trazidos pela hora recorrente que demonstravam fato diverso, por essa razão a referida decisão merece reparos. A vedação de opção para atividade de auditoria e consultoria constava na então redação do artigo 17, inciso 11 da Lei Complementar 123 de 2006, né? Após janeiro de 2015, essa atividade passou a ser permitida conforme a Lei Complementar 147. O ponto central de análise sobre o qual a finalidade da lei buscava era o não exercício da atividade, e sobre isso não há dúvidas de que o contribuinte não exerceu a atividade vedada em novembro e dezembro de 2014. Compreende-se que a exclusão do Simples Nacional se dê de forma automática quando o contribuinte promove alteração cadastral. Trata-se evidente de medida simplificadora, conforme previsto no artigo 30 da Lei Complementar 123 e na então resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 94, artigo 74. Seria recomendável, todavia, que, como ocorre em tantas outras declarações exigidas pela Receita Federal, que fosse instituído algum tipo de alerta quando a alteração fosse produzir efeitos tão relevantes como a exclusão, como no caso a exclusão do Simples Nacional, de um contribuinte que exerceu atividades permitidas desde o nascimento do Simples Nacional, como no caso sob julgamento. Retoma-se ao dispositivo em lei. A Lei Complementar 123 veda a opção para o contribuinte que realize a atividade vedada. Logo, considerando que está nos autos, dada a verossimilhança dos fatos apresentados pelo contribuinte, e de que não houve, de não haver prova de que a atividade vedada foi efetivamente realizada, o cancelamento do ato da ADE de exclusão mostra-se como medida adequada. Nesse sentido, a súmula 134, que se refere ao antigo Simples Federal. Nesse sentido, de cancelamento do ADE quando não exercida atividade vedada, há diversos precedentes do CARF. Né? Eu cito alguns precedentes aqui. Por essa razão, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo para cancelar o ato de exclusão do Simples Nacional em razão do não exercício de atividade vedada. Esse é o voto, senhor. A respeito desse assunto, já discutimos bastante isso. Eu tenho, inclusive, um voto que eu acho que vai amanhã, eu concordo aí. Eu, a princípio, eu discordo totalmente dessa posição de que tem que realizar efetivamente a atividade, porque isso não está escrito na lei. Para mim, isso está no Simples Federal, não no nacional. Agora, caminhei no meu pensamento, e amanhã está meu voto aí, talvez fosse até ter sido interessante colocá-lo antes, mas já foi, né? Para que eu pudesse até posicionar melhor agora. Mas cada caso tem que ser analisado em cada situação concreta, e acho que esse é o ponto fundamental. Tomar a súmula 134 e jogar aqui dentro, eu não concordo de jeito nenhum. Aquela súmula é do Simples Federal, e os paradigmas que estão lá são todos do Simples Federal. Agora, o direito evolui, né? Avança. Mas eu só vou antecipar já, que vou deixar vocês falarem, mas, a princípio, se as provas não forem contundentes nos autos de que o contribuinte realmente não só não realizou isso, eu não tinha intenção de fazer, porque senão eu posso abrir uma brecha, ele faça uma colocação lá, utilize isso e depois ele sai. Me enganei. Utilize durante 15, 20 dias uma posição e sai fora dizendo, me enganei, só que nesse intervalo de tempo ele fez alguma coisa. Por isso que, via de regra, uma situação... Só dois a parte aí, só para deixar bem claro. Se refere a 2 meses e ele traz todas as notas fiscais emitidas nesses 2 meses, em que não houve essa atividade. Mas todas? Como é que você sabe que são todas? Está em sequencial, né? A fiscalização foi lá ver se isso são todas mesmo? Não, está em sequencial as notas, né? Mas tudo bem. De qualquer maneira, só para completar, eu não discordo de pensar assim, tanto que meu voto está lá, eu não vou declinar agora, na hora oportuna para isso, mas eu me preocupo em abrir uma brecha e se colocar lá, olha, isso aqui eu coloquei lá, eu me enganei completamente. Durante 3 meses que ali fica lá a atividade, o contribuinte
utiliza dessa atividade por qualquer motivo, e depois, foi um engano e é reverter a situação e o contribuinte continua no ciclo. Essa preocupação, porque a lei veio dizer exatamente isso. A simples inserção no contrato social automaticamente pressupõe a exclusão e automaticamente o contribuinte está ciente disso. A Receita não é obrigada a fazer nenhum ato declaratório de exclusão. Esse é o ponto. Se a lei está errada, se deveria ser mudada, esse é outro assunto. Estou dizendo que a lei hoje existe, com todas as leis. Só pegar a lei aí. A inserção no contrato social de uma atividade vedada implica na exclusão automática do simples e o contribuinte está ciente disso. Equivale à própria comunicação do contribuinte. Ou seja, não aceito, não concordo com essa posição que diz a Receita tem que fazer um ato declaratório para o contribuinte. Não está escrito na lei isso. Então, é apenas essa posição. Sei que tem posições totalmente opostas aqui, mas esse é outro assunto. Esse é o meu ponto de vista, eu estou até antecipando. Debates abertos, um de cada vez, por favor. A Paula, acho que foi a primeira que levantou a mão, a Júnia. Júnia, vai. Não estou te ouvindo. Bom, eu não fui, não. Uma questão, uma vez eu estava até discutindo com o Evandro, que acho que um dos processos da DRJ, inclusive, não conheceu da manifestação de inconformidade do contribuinte, porque falou, olha, você colocou o KNAI e, de acordo com isso é suficiente para excluir. A minha pergunta é, se isso é suficiente para excluir e você não puder discutir essa questão, por que se abre o processo administrativo em relação a isso? Você não pode impedir. Não, mas aparentemente, por isso que ela entendeu, inclusive, que era confissão, uma confissão de dívida que sequer poderia haver contencioso. E a minha dúvida é a seguinte, mesmo nas declarações que tem confissão de dívida e etc., ou confissão, seja lá do que for, né, no caso, que são aquelas que você tem, você é admitida a revisão, ou seja, abre-se o processo. E eu acho que é exatamente para você ter a possibilidade de demonstrar, caso a caso, se isso aconteceu, se é razoável ou não. Caso a caso, eu concordo plenamente. Agora, permitir que o contribuinte vá discutir administrativo ou judicialmente, é lógico, até matéria submada do contribuinte vem discutir isso, é um direito deles. Eu posso tentar responder a sua pergunta? Eu acho que está havendo diversas confusões. O Simples Nacional, tem um cachorro aí no fundo? Perdão, ele está no meu aberto. Do Marco? Não, gente, está havendo algumas confusões aqui. O Simples Nacional, quando ele foi criado pela lei complementar, ele nem tinha essa possibilidade. Isso foi uma outra lei complementar que alterou. Então, criou uma nova forma de exclusão. Seria uma autoexclusão que o contribuinte. Então, não é exclusão de ofício. Então, não há por que aplicar aquela súmula do Simples Federal que trata da exclusão de ofício. Aqui é uma autoexclusão. Então, ele informa lá uma atividade vedada, ele estaria se auto-excluindo. Por que tem um processo? Porque eu posso ter errado, gente. É algo absoluto. Se eu informei uma opção lá, né, daqui a 1, 2 meses eu verifico, eu não exerço, nunca exerci essa opção, foi um erro, eu informei errado. Então, neste caso, primeiro, eu entendo que o contribuinte tem que ir lá excluir. A primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que excluir aquela opção. É como se ele colocasse uma declaração retificadora fazendo uma analogia com a DCTF, com a DIPJ. Então, ele vai lá e exclui. Então, primeiro, ele tem que excluir o que ele fez, já que foi um erro. Ele tem que corrigir aquele erro. Segundo, ele tem que demonstrar esse erro. Então, aqui a gente abre o processo para que ele demonstre esse erro. Aí vai ter a discussão dos elementos comprobatórios. O Iago entendeu que os elementos comprobatórios que ele trouxe são suficientes para demonstrar o erro. Eu posso analisar os mesmos elementos e achar que não. Mas eu acho que é para isso que é o processo. Agora, você tentar aplicar elementos de uma exclusão de ofício, eu não concordo, porque não é o caso. Então, por exemplo, aqui, eu preciso analisar o processo, eu poderia até concordar pelas conclusões com o Iago, né? Mas eu não concordo em aplicar a súmula, porque não se trata de exclusão de ofício. Eu também, né? Então, a questão eu também não concordo com diligência nesse caso,
porque é o contribuinte que tem que demonstrar, ele que está alegando que foi um erro. Então, ele alega que foi um erro, ele retifica lá o DBE e demonstra esse erro. Então, eu vou fazer essa análise, né? Eu acho que com isso a gente vai superar várias dúvidas, várias discussões que a gente está tendo nessa matéria, que a gente acaba comparando-a com uma exclusão de ofício no Simples Federal, que a fiscalização ia lá e olhava no contrato social e fazia a expulsão. Aí veio a súmula dizendo, não, né, você vai ficar no contrato social insuficiente, você tem que comprovar que ele exerceu a atividade. Aqui é algo completamente distinto daquilo ali. Aqui é uma autoexclusão, né? Não, a implementação, eu concordo com o Iago, não foi uma boa implementação, porque uma coisa é a lei. A lei diz que se trata de autoexclusão. Na implementação do comitê gestor, podia ter sido aberto um prazo para que o contribuinte se manifestar sobre aquilo. Não foi esse o caminho. Mas eu acho que eu posso achar que não foi a melhor solução, mas foi a solução que foi dada pelo comitê gestor. Então, o que para mim eu entendo que cabe ao contribuinte? Retificar o erro, né? Retificar, excluir aquela atividade, porque ele não pode permanecer com aquela atividade lá que é vedada. E segundo, demonstrar que foi um erro. Aí a gente vai analisar os elementos que ele está trazendo ao processo. Eu só vou completar, antes de passar para a Paula, só um segundo, Paula, por favor. Gostaria de lembrar que essa lei do Simples foi feita, a Receita Federal só entrou nisso aí como uma parte final, como tem outros órgãos tributários do Brasil todo, dos estados e municípios. Quem fez toda essa parte legislativa foi, lógico, o Congresso Nacional e o Presidente da República, mas todas as organizações que cuidam de microempresas estavam por trás disso aí. Quer dizer, as próprias microempresas, por seus representantes, suas associações, é que criaram essa lei. A Receita só executa a lei. Paula. Não, eu já tenho me posicionado, e meus votos, eu acho que minha posição é conhecida, de que é preciso, sim, a comprovação da atividade vedada, até porque a Lei Complementar 123 de 2006, nas hipóteses de exclusão do Simples, ele fala o exercício de atividade vedada. E aí, Evandro, eu vou discordar com você quando você fala... Só um minutinho. Eu vou discordar do Evandro quando você fala, Evandro, de autoexclusão. Eu acho que a questão do CNAE, né, da avaliação do CNAE, ela foi um procedimento para facilitar esses processos de exclusão. Então, a partir do momento que o contribuinte informava lá no CNAE, porque a Receita pode fazer aí uma varredura mais facilmente, e aí sim excluiria de forma mais ágil o contribuinte do Simples Nacional, porque ele mesmo haveria informado uma atividade vedada. Mas é o exercício da atividade vedada que faz a exclusão. É a minha opinião, eu sei que a posição de vocês... A alteração da lei foi bem clara. Ela criou uma nova hipótese de exclusão. Eu já não entendo isso dessa forma, né? Artigo 30 da Lei Complementar 123, tá? Ali fala, a exclusão do Simples Nacional pode ser feita por opção. Eu peço que abra o artigo 30, Paulo e demais, quem tiver dúvida nesse assunto. A exclusão deverá ser comunicada à Receita Federal e ali, ó, a alteração dos dados no CNPJ informado pela microempresa, ou EPP, a Secretaria Federal, ou seja, de dados que vedariam ele, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples. É isso aí. Lei Complementar 123, artigo 30. Ou seja, em nenhum momento ele entra no mérito se a atividade foi desenvolvida ou não foi. Que nem o Evandro já comentou aqui, eu também tenho esse entendimento, inclusive eu tenho um voto para fevereiro sobre essa matéria, que eu pensei muito. Na realidade, assim, ó, o que cabe no processo administrativo? O contribuinte vem, coloca uma atividade vedada, isso pode acontecer, e aí ele consegue provar que aquilo foi um erro, um equívoco. Que nem o Ciccone já comentou, o fato de o cara trazer todas as notas fiscais, o que aparentemente foi o caso aqui do período, para mim não ilide uma eventual segundas intenções de ter essa atividade. Ele pode fechar contrato, ele pode fazer coisas. Na realidade, e outra coisa aqui em relação a esse processo específico, em nenhum momento o contribuinte alegou erro.
Ele simplesmente traz que, daquele período... Ele alegou erro. Ele alegou erro. Sobre a primeira manifestação do processo de erro. Eu só queria falar aqui, Marco, e aí falando sobre o artigo 30. O único problema é o seguinte, aqui como foi para novembro e dezembro, e ele tomou conhecimento, ele alega que incorreu em erro, que foi surpreendido pela comunicação de exclusão em 17 de dezembro, ele diz o seguinte, olha, ele não consta a correção do erro, que é o que o Evandro fala, e eu considero que deveria ser o correto, ele deveria ter alegado o erro, desfeito a situação e trazido provas do que ele trouxe aqui. E ele trouxe todas as notas fiscais do período, porque ele emite nota fiscal eletrônica por Itajaí, pelo município, são notas eletrônicas, ele traz o extrato de todas as notas fiscais que foram emitidas e traz nota a nota analiticamente foi emitida, traz a cópia das notas. Então, o que não há nesse processo que poderia nos dar segurança de erro é que ele não fez uma nova alteração para se excluir em novembro e dezembro. Porque quando ele tomou conhecimento, isso já era no final de dezembro, eu acho que provavelmente não seria ir para janeiro, ele queria manter essa atividade para possa ser permitido. Esse é o ponto. Realmente, eu concordo contigo, Ciccone, que é o seguinte, cada caso é um caso. Mas aqui... também, só para completar e dizer, acho que até ajudando no seu raciocínio, ele já não fez essa alteração, porque em janeiro do ano seguinte já foi permitida a atividade. É essa a situação, não foi isso? É essa a situação, exatamente. Deixa eu só fazer uma aqui, completando aqui o ponto do Marco, porque ele traz o artigo 30, né, para dizer que a inclusão da atividade no CNAE já excluiria automaticamente o contribuinte. Se a gente for ler o artigo 31, que é o artigo seguinte aí a própria lei fala a exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos. E aí, quando você vai lá, né, a partir da data tal, na letra B, e aí você vê, desde a letra A, desde o início das atividades, e a letra B a partir de 1º de janeiro do mês subsequente. Então, quando a lei previu ali no artigo 30 a exclusão do contribuinte, quando ele informa no CNAE, que ele está exercendo aquela atividade vedada. E é por isso que o artigo 31, ele fala desde quando? A partir do início das atividades. Então, na verdade, a gente tem que ler a lei como um todo, né? Não posso pegar um artigo separado e pensar ali que ela disse isso. Eu tenho que entender, dentro do contexto, o que a lei quis dizer. Nas hipóteses de exclusão, está descrito lá explicitamente, exercício de atividade vedada. No artigo 30, onde fala da inclusão do CNAE, ele faz uma referência da inclusão do CNAE, porque a partir da inclusão do CNAE, ele exerceria atividade vedada. E aí, lá no artigo 31, desde quando vai ser feita a exclusão? Desde o início do exercício da atividade vedada. E é por isso que eu acho que, ainda que a gente não pense na aplicação da súmula, porque sim, a súmula ele foi... ela se refere ao Simples Federal, eu acho que a norma ela é aplicada, sim, analogamente, muito explicitamente por esses pontos que eu disse, que é necessária a comprovação da atividade vedada, ou mesmo a gente aceitar a comprovação do contribuinte que ele não exerceu a atividade vedada. Iago, então, para encerrar. Eu queria propor um ajuste no voto, para deixar mais confortável a situação. Eu vou evidenciar essa questão da alegação do erro, que está feita na primeira peça que ele traz do processo. Trago a questão da impossibilidade dele reverter o erro, porque já em janeiro, ele tomou conhecimento em dezembro, e já em janeiro ele já seria permitido. E trago também a questão das notas fiscais, de que ele não exerceu atividade, que foi ratificado pelo município de Itajaí, onde ele está sediado. Eu elimino essa súmula. Eu faço isso hoje à noite e apresento de novo se volta amanhã. Pode ser, presidente? Amanhã voltamos ao assunto, então, tá bom? Eu de qualquer forma, estou confortável para votar do jeito que... Vamos voltar ao assunto amanhã, tá? Porque o Marco Antônio, inclusive, tem que sair, já são 18 horas, né? Pessoal, eu agradeço, estamos encerrando a sessão de hoje. Marco, muito obrigado pela sua participação. Amanhã à tarde contamos com você novamente e retornamos a partir das 9 da manhã, amanhã cedo. Boa tarde a todos, colegas, boa tarde. Marco, pedindo. Marco?